no nome poderoso de Jesus. Amém. Conclamo os irmãos para abrirem os seus hinários no hino 301. Você aí na sua sala, ou onde você estiver na sua casa, junto com a sua família, você pode nesse instante abrir o seu hinário e unir nossas vozes, a sua voz com a minha, e fazemos assim um coral de exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Salmo 19, o versículo 7 a 10 e o versículo 14. Salmo 19, se você quiser abrir aí em sua casa, pode abrir, e acompanhe comigo a leitura e se alimente desta palavra gloriosa, maravilhosa, imponente, inerrante, sábia e poderosa e infalível, que são as sagradas letras. Salmo 19, versículos 7 a 10, fala-nos assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doce do que o mel, o destilar dos favos. Versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para levarmos uma palavra de Deus para o teu lar, para o teu coração, para a tua vida. Hoje, quem estará ministrando a palavra é o seminarista, Ronaldo, estará trazendo a mensagem. Hoje eu vou sentar aí no banco e ser alimentado pela palavra de Deus, porque essa palavra que é pura, conforme nós lemos aqui, mais do que o ouro depurado, não é do coração do homem. Nós somos apenas vasos, canais transmissor, onde o Senhor nos usa para transmitir a palavra, seja seminarista, pastor, missionário, evangelista, ou outra pessoa, todos trazem a palavra viva do Deus vivo. E hoje, aprove ao Senhor o pastor sentar para aprender, porque senão ele também não pode ficar de pé ensinando. Irmãos, hoje é um dia especial, porque é o dia onde 12 de julho é o dia do homem batista nacional. Todas as igrejas batistas, a Convenção Batista Nacional, comemora hoje, 12 de julho, o dia dos homens. E a todos os homens da igreja, membros do departamento de varões ou não membros, receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, e suplicamos a Deus que Deus continue a ministrar as suas bênçãos sobre a sua vida e a vida da sua família. Irmãos, eu posso, nesse dia 12 de julho, eu posso contemplar algo especial. Que algo especial é esse? Sempre aqui conosco está em todas as lives o maestro Daniel no teclado, ali na mixagem o irmão Jair, e na filmagem o irmão Hélio Petros. Mas hoje nós temos também a presença aqui, como tivemos quinta-feira, do evangelista Lúcio Oliveira. Hoje nós estamos aqui com a irmã Ana Lima, que passou a mensagem: pastor, eu quero ir lá entregar o meu dízimo, e eu convidei ela para ficar, para ela assistir a mensagem. Quando ela me falou de vir aqui à igreja e ficar conosco, irmãos, o que eu posso entender com isso? Isso transmite uma mensagem para mim, é que a irmã está refletindo o desejo de todas as ovelhas de vir para a casa de Deus. Isso não sai do meu coração, é a verdade que bate fortemente dentro de mim. Ela quer ficar para ouvir a mensagem, para participar. Saudade, do templo, como todos nós estamos. Mas vai chegar o dia de nós nos reencontrarmos neste lugar e prestarmos um culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Irmã Ana Lima, Deus te abençoe, Deus te guie. Nós vamos ainda cantar o hino 469, e já podia vir o seminarista Ronaldo e sentar aqui, porque logo após estaremos passando o microfone para ele trazer a mensagem. 469 do nosso inário. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer.
Sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Glória a Deus. Mas o irmão pode providenciar outro microfone para chegar aqui. Eu substituo aqui a bateria. Queridos irmãos, convidei hoje nosso seminarista, que já está concluindo o curso bacharel em teologia, para ministrar a palavra. E ele, de bom grado, realmente aceitou. Mas antes de passarmos para ele, queria pedir que você em casa continuasse ligado com o céu, ligado com a sua gloriosa e bendita palavra, porque com certeza Deus vai ministrar ao teu coração algo especial nesta noite. E quando Deus ministra uma palavra especial nesta noite, com toda certeza, certo? Alguma mudança ocorrerá em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Fique orando. Eu estarei no banco agora sentado, sendo alimentado e orando para que Deus use de uma maneira gloriosa o seminarista Ronaldo. Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Pai, toda honra, toda glória, toda adoração. É um motivo de enorme satisfação, alegria e honra estar aqui na casa do Senhor, o convite do pastor Eliseu, para ministrar a palavra de Deus para a sua igreja nesta noite. E eu gostaria de convidar os amados irmãos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo de número 10. Diz assim a maravilhosa palavra do Senhor: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e aprontarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei por descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 14 diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homem, e com açoites dos filhos de homem e filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia, te damos graças pelo teu amor, te louvamos porque tu não nos tratas segundo os nossos pecados, ó Deus,
e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pela tua misericórdia, tu tens nos amado, nos acolhido com todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades e nossas fraquezas. Nós te apresentamos neste momento a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz. Nós te pedimos que somente o teu Espírito tenha toda a primazia, Deus, neste momento. Que tudo que for falado, pensado, pregado, seja tão somente direcionado por ti, pelo teu Espírito, para a honra e glória do teu nome. E te pedimos no nome de Jesus que o teu povo possa estar ouvindo unicamente a tua voz, Senhor. Que somente a tua voz seja ouvida neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, este é um dos textos mais maravilhosos que nós encontramos na Bíblia. Para fazermos a interpretação desse texto, a gente pode inicialmente contextualizá-lo. Basta observar que aqui, neste momento relatado em 2 Samuel, a arca do Senhor Deus de Israel tinha sido devolvida pelos filisteus, tinha ficado algum tempo na cidade de Kiriat Jearim, e em seguida tinha sido levada para a casa de Obed-edom. E Davi transportou, melhor dizendo, a arca do Senhor da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Quando ele se alegrou muito, ele dançou diante da arca do Senhor durante o trajeto, e Mical, a sua esposa, olhou da janela e o desprezou. Mas Davi estava transbordando de alegria quando ele transportou a arca do Senhor para Jerusalém. E Davi, então, no seu coração nasceu o desejo de fazer um templo, o templo do Senhor Deus de Israel. E ele disse isso para o profeta Natã. Está no início do capítulo 7. Quando ele diz a Natã, ao profeta Natã: ora, eu moro numa casa de cedro, e a arca do Senhor Deus está numa tenda. Então Natã diz assim para Davi: olha, Davi, vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas então o Espírito de Deus veio e falou com o profeta Natã naquela mesma noite. E Natã então trouxe uma mensagem de Deus para Davi. Essa palavra dada pelo profeta Natã se constitui em um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, na qual Deus faz uma promessa incondicional a Davi. Uma promessa incondicional. E nesta noite, eu lhes convido para analisarmos esta promessa tão maravilhosa que Deus fez ao seu servo Davi, para vermos como essa promessa se cumpriu milimetricamente, em cada detalhe. Pois esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são infalíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente volta para o texto, aqui no verso 10, o Senhor disse para Davi: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Observamos então que aqui Deus está prometendo para Davi que Israel deixaria de ser um conjunto de tribos desorganizada e passaria a ser uma nação unida e fortificada. E ainda o Senhor disse que os inimigos externos não mais afligiriam Israel, como no dia dos juízes. Nós sabemos que na época dos juízes, todos os vizinhos, os inimigos circunvizinhos de Israel estavam em todo o tempo atacando os amonitas, os moabitas, os filisteus, os midianitas. E aí o povo clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz para livrar Israel. E o Senhor estava dizendo para Davi que Israel se tornaria uma nação unida e fortificada. E continuando na parte B do versículo 11, Deus ainda diz a Davi: também
o Senhor te faz saber que Ele, aleluia, o Senhor te fará casa. Louvado seja o nome de Deus. É muito interessante, porque Davi estava com seu coração cheio de alegria, ansioso por construir uma casa, um templo para colocar a arca do Senhor, Deus de Israel. E no verso 9, que nós não lemos, mas está logo aí, de 2 Samuel 7, o Senhor diz a Davi: olha, Davi, eu fui contigo onde quer que andares, eu engrandeci o teu nome, eu te livrei dos teus inimigos. Mas na verdade você acha que você vai fazer uma casa para mim? Não. O Senhor diz: eu farei uma casa para ti. O Senhor diz para Davi que Ele, o Senhor, é que faria para Davi uma casa. Mas essa casa que o Senhor estava falando não era uma casa terrena. Essa casa que o Senhor estava se referindo era a dinastia. Deus estava prometendo a Davi uma dinastia para a sua família. E para a gente entender exatamente o que o Senhor estava falando com Davi, a gente tem que voltar um pouquinho e analisar que, primeiro, segundo a Bíblia, Deus escolhe um povo. Primeiro existe na Bíblia a indicação do povo escolhido do Senhor, que é o povo de Israel. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz para Abraão assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E no versículo 3, o Senhor diz para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, Deus estava indicando qual era o povo escolhido dele, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, que tornariam bendita todas as famílias da terra, porque por meio dele, deste povo, viria o Messias Salvador do mundo. Aleluia. E Abraão creu na promessa. Abraão creu que chegou ao ponto de levar Isaac para ser sacrificado, porque ele tinha certeza que o Senhor era tão poderoso ao ponto de ressuscitar Isaac, para que essa promessa fosse cumprida, conforme o escritor de Hebreus nos ensina, lá em Hebreus 11, versículo 19. E Isaac, filho de Abraão, herdou a promessa do Senhor, e ele também creu na promessa, que ficou 20 anos orando para que Sara fosse mãe, e a promessa de Deus se cumprisse. E depois do Senhor indicar o povo escolhido dele, o Senhor indica a tribo que ele escolheria para cumprir a sua promessa, que foi a tribo de Judá. Depois que Deus transformou Jacó em um novo homem, Jacó, uma vez transformado, ele também creu na promessa do Senhor. E antes de morrer, lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, ele chama os seus filhos para os abençoar, e ele fala para ele fala para Judá: Judá, o cetro jamais se apartará da sua casa. Aleluia. E então aí Deus indica qual era a tribo escolhida por ele, que era a tribo de Judá. E agora, o que o Senhor disse para Davi, uma vez que Israel se tornaria uma nação forte, unida, conforme a promessa dele, era que a família de Davi seria portadora de uma promessa messiânica. Depois que Deus indicou o povo de Abraão, os seus descendentes, depois que o Senhor indicou a tribo de Judá, agora Deus indica a família, que é a família de Davi, que seria portadora da promessa messiânica. E essa promessa Deus confirma ainda mais nos versículos seguintes, como a gente pode ver no verso 12. E o Senhor ainda dizendo a Davi: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Verso 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aleluia. Nesses versos o Senhor está falando de Salomão, no começo, o verso 12, quando ele fala que levantará um descendente que procederá de Davi. É Salomão, filho de Davi.
que teria um reino fortalecido e fortificado. E Salomão, sim, edificaria o templo do Senhor. O templo que Davi tanto sonhava em edificar. Salomão é que seria o edificador desse templo. E o Senhor, de novo, confirma para Davi, no verso 13, que o reinado do seu descendente seria um reinado para sempre. A dinastia de Davi seria eterna. E continuando as promessas maravilhosas, o Senhor, no verso 14, diz assim a Davi, sobre o seu descendente: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, de quem tirei diante de ti. Nos versos 15, 14 e 15, o Senhor está dizendo para Davi que vai cuidar do filho de Davi como um pai. E mesmo diante de uma transgressão de Salomão, seu filho, ele lhe puniria, mas a misericórdia do Senhor não seria retirada de Salomão, pelo amor que o Senhor tinha a Davi. E então, por fim, o Senhor diz no verso 16, que também nós lemos, o seguinte: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor novamente no verso 16 ratifica, confirma a promessa da escolha da dinastia de Davi, ou seja, a sua descendência para ser a portadora de uma promessa incondicional de Deus, como a família que sempre estaria no trono de Israel, e da qual viria o Messias, o ungido do Senhor, o Salvador do mundo. Com base nessa promessa, os profetas, os salmistas, orientaram todo o futuro, toda a esperança do futuro de Israel, baseada nessa promessa messiânica. E agora eu lhes convido a analisarmos as Santas Escrituras e vermos como cada detalhe se cumpriu maravilhosamente, porque as promessas de Deus são infalíveis. Louvado, glorificado e enaltecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro, nós vimos que Deus prometeu que Israel seria uma nação, um povo unido, e teria descanso de todos os seus inimigos. Então, irmãos, eu lhes convido a abrir 1 Reis, capítulo de número 4, e vamos ver como essa promessa do Senhor a Davi se cumpriu milimetricamente. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20, nós vimos que, escrito o seguinte: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Verso 21. Dominava Salomão por todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis da além do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em todo o derredor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha prometido lá atrás para Davi: dar-te-ei descanso de todos os teus inimigos, que Israel teria descanso, seria uma nação fortalecida e unida. E isso se cumpriu nos anos do reinado de Salomão, filho de Davi. E Deus disse mais, prometeu ainda mais a Davi. Deus prometeu que o seu descendente, que procederia dele, de Davi, já com o reino fortalecido, unificado, este sim edificaria o templo do Senhor, o tão sonhado templo que Davi desejara tanto construir e não construiu. Davi apenas, ele juntou materiais, digamos assim, para a construção do templo, mas o templo foi construído
por Salomão, como Deus havia prometido para Davi. Lá no verso 13 que nós lemos. E a Bíblia nos mostra quando isto aconteceu e onde aconteceu. No livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, está escrito que no ano 480 foi quando aconteceu. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano de seu reino, do seu reinado sobre Israel, no 2º mês, o mês de Zif, começou a edificar a casa do Senhor. 480 anos após a saída de Israel do Egito. Em 2 Crônicas, capítulo 3, está escrito onde foi. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Foi no Monte Moriá que o templo do Senhor Deus de Israel foi edificado. E o mais maravilhoso de tudo é que esse Monte Moriá é o mesmo Monte Moriá, onde outrora Abraão subiu para adorar o Senhor e levou o seu melhor para entregar ao Senhor, que era Isaac. Outrora Abraão foi ao Monte Moriá entregar o seu melhor na adoração ao Senhor. E neste mesmo lugar, Salomão agora constrói o templo para que os adoradores vão entregar o seu melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que as promessas do Senhor continuaram para Davi. Deus também prometeu a Davi que Salomão seria tratado como um filho. Nós lemos no verso 14. Deus disse que, ainda que Salomão transgredisse, errasse, a misericórdia do Senhor não se apartaria de Salomão, como o Senhor tirou a sua misericórdia de Saul. E nós vemos então que Salomão transgrediu. Infelizmente, Salomão transgrediu. Diz a Bíblia que quando Salomão já era velho, está lá em 1 Reis, capítulo 11, ele, influenciado pelas suas esposas, ele tinha muitas esposas, tinha 700 esposas e 300 concubinas. E influenciado por essas esposas, Salomão cometeu idolatria. Ele errou, ele pecou contra o Senhor Deus de Israel. Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 e 6, está escrito isso. Mas Deus manteve a sua misericórdia para com Salomão, como ele tinha prometido para o seu servo Davi. E quando nós lemos 1 Reis 5, está escrito assim: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Já na sua velhice, Salomão não mais seguia ao Senhor como Davi, seu pai. E aí veio a punição de Deus. Porque Deus tinha dito para Davi que puniria Salomão, mas a sua misericórdia ainda continuaria sobre ele. E Deus puniu Salomão. A punição está lá no versículo 11 de 1 Reis, também 11. 1 Reis 11, 11. Tirarei de ti, disse o Senhor para Salomão, este reino, e darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não o tirarei de todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi. Aleluia. Mesmo diante da transgressão de Salomão, Deus continuou cumprindo a sua promessa com Davi, porque as promessas de Deus são infalíveis. Aleluia. E ainda vale lembrar que Deus suscitou alguns inimigos para Salomão, ali na sua circunvizinhança. Deus levantou Haddad, que era edomita, descendente de Saul, de Esaú, edomita, ali ao sul de Israel. E lá em cima, em Tiro, na Síria, Deus também levantou Rezon, que foram inimigos externos que puniram, que foi uma forma de punição do Senhor para Salomão.
E por fim, eu gostaria de lembrá-los da mais maravilhosa promessa que Deus fez a Davi, que nós lemos no versículo 16, que é chamado de concerto davídico. A promessa que o Senhor fez da dinastia eterna de Davi, para Davi, da sua família, como portadora da promessa incondicional de Deus, é chamada de concerto davídico. E ao mesmo tempo um detalhamento e uma explicação das promessas que Deus fez a Abraão. Porque nós vimos, é um detalhamento e uma explicação. Deus escolheu o povo, descendente de Abraão, escolheu a tribo de Judá, e agora o Senhor escolhe a família de Davi, para ser portadora da promessa messiânica. Aleluia. E essa é uma promessa incondicional, de que Davi seria o pai de um reino eterno. E onde nós observamos o cumprimento dessa promessa? Quando nós analisamos as Escrituras, no desenrolar da história de Israel, nós vemos que depois da morte de Salomão, quem assumiu o trono foi Roboão, o filho de Salomão. E quando Roboão se reuniu com as tribos para ser coroado rei, as tribos de Israel foram a Roboão e disseram para ele, 1 Reis, capítulo 12, olha, o teu pai tem nos impostos pesados, alivia o jugo, alivia a carga que teu pai nos impôs. E Roboão, de forma insensata, ele responde de forma muito dura às tribos de Israel, dizendo, olha, o fardo do meu pai foi pesado, o meu vai ser mais pesado ainda. Se o meu pai lhes castigou com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Foi isso que Roboão respondeu às tribos de Israel, 1 Reis capítulo 12. E então existe aí uma ruptura. O reino de Israel foi dividido. 10 tribos chamadas de Reino do Norte, cuja capital era Samaria, acabou sendo governada por Jeroboão, que era um servo de Salomão. E as 2 tribos restantes, Judá e Benjamim foi incorporada por Judá, acabou ficando na mão de Roboão, que era o descendente de Davi, o filho de Salomão. E então, também nas Escrituras nós vemos que o reino do norte já nasceu corrompido, porque Jeroboão, ele criou 2 bezerros de ouro, colocou nas extremidades do reino, lá em cima em Dan e cá embaixo em Betel, para que os israelitas não fossem para Jerusalém para adorar o Senhor. E aí ele estimulou a idolatria no reino do norte, e o reino do norte não se livrou da idolatria e permaneceu infiel ao Senhor em todo o tempo. E por fim, o reino do norte foi escravizado pelos assírios, e os assírios levaram a população de Samaria cativa e trouxeram uma população lá da Babilônia, da Mesopotâmia, e foi essa população colocada lá em Samaria, e a população de Samaria, do reino do norte, ficou miscigenada. E é por isso que os samaritanos eram tão desprezados, porque eles foram uma mistura de povos. O reino do norte, que tinha sido levado cativo, recebeu uma população estrangeira de Babilônia e de outros países da circunvizinhança para lá. Esse foi o fim trágico do reino do norte, ou a consequência trágica devido à sua idolatria. Mas o reino do sul não. O reino do sul o reino do sul permaneceu fiel ao Senhor. O reino do sul continuou aos pés do Senhor. E os descendentes de Davi continuaram a ser os reis do reino do sul. E quando este reino do sul caiu, quando ele pecou contra Deus, ele foi levado para o exílio babilônico. Nós sabemos disso. Nabucodonosor veio e exilou a população de Jerusalém. Mas mesmo após a deportação para a Babilônia, a dinastia de Davi sobreviveu. Aleluia. No último capítulo lá do livro de Reis, de 2 Reis, a gente vê a libertação do rei chamado Joaquim, que era um descendente de Davi. Ele foi libertado lá na Babilônia.
E então, a esperança do retorno dos judeus para a sua terra nunca morreu. Esse retorno só aconteceu no reinado de Ciro. Mesmo em meio à crise causada pela destruição de Jerusalém e pela queda do ungido do Senhor nas mãos de pagãos, a esperança dos judeus nunca desfaleceu. Pelo contrário, ela se fortalecia cada vez mais. E essa esperança ela se concentrava na figura do rei ideal, que era o descendente de Davi. Aleluia. Porque eles criam completamente na promessa messiânica que o Senhor tinha feito a Davi, aqui em 2 Samuel 7. E depois do retorno do exílio, o reino do sul retornou, reconstruiu Jerusalém. Sabemos que Israel ainda ficou sob o domínio do Império Persa, depois do Império Grego, depois do Império Romano. E aí, neste momento, nos anos em que Israel estava sob o domínio do Império Romano, nasceu Jesus Cristo, o Messias. Aleluia. O Filho de Deus, o descendente de Davi, que tinha sido prometido lá atrás, na promessa que o Senhor fez em 2 Samuel. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 1, o escritor vai dizendo, logo no início do seu livro, genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Aleluia. Lucas também, escrevendo sobre a visita que os anjos fizeram, que o anjo fez a Maria, lá em Lucas 1:31, está escrito, eis que conceberás, foi isso que o anjo disse a Maria, eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, quando estava na sinagoga lá em Nazaré, participando ali da oração, ele se revelou como Messias. E ele iniciou a instauração do seu reino, que é o reino dos céus. E este reino se espalhou por Jerusalém, por Samaria, pelos 4 cantos da terra. E esse reino nos alcançou. Esse reino nos alcançou. E a promessa do Senhor a Davi se cumpriu em cada detalhe. Porque as promessas de Deus são infalíveis. Aleluia. E quando nós analisamos esse texto maravilhoso, podemos então pensar como ele se aplica para nós. Como esse texto se aplica para a minha vida, para as nossas vidas. Primeiro, como nós vimos, vale observar uma coisa muito clara. Deus é soberano e Senhor sobre toda a história da humanidade. No único salmo que ele escreveu, Moisés, no Salmo 90, no versículo 2, ele diz: antes que os montes nascessem e que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluias. E nós vimos como Deus orquestrou todo o destino do seu povo, para que cada detalhe de sua promessa se cumprisse, nos mínimos detalhes. Uma outra aplicação que nós podemos fazer desse texto é nos questionar. Ora, diante dessa promessa maravilhosa que foi feita pelo Senhor a Davi, os judeus, eles entenderam que essa promessa, essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo? Os judeus enxergaram em Jesus o cumprimento dessa promessa? Quando nós analisamos o Novo Testamento, percebemos que não. Os judeus, a maioria deles, não conseguiu enxergar em Jesus Cristo o cumprimento da promessa messiânica.
Aí fica para nós a pergunta: por quê? Por quê os judeus não conseguiram enxergar em Jesus Cristo o cumprimento da promessa messiânica? Por dois motivos que nós podemos observar. Primeiro, eles não admitiam a possibilidade de o Messias ser humilde, de um Messias simples. Como o Messias era um rei descendente de Davi, para eles teria que nascer num palácio, vir da corte, ter servos, ter majestade, ter glória, ser como Salomão, cheio de esplendor e glória. Mas Jesus nasceu em uma manjedoura, veio de uma cidadezinha bem humilde chamada Nazaré, era filho de carpinteiro, e Jesus pregava humildade e amor a Deus e às pessoas, e a todos os irmãos. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse foi o motivo um dos motivos pelos quais os judeus não aceitaram Jesus, porque Jesus veio como um rei humilde, simples. É interessante a gente observar que lá em João capítulo 7, quando os fariseus estão discutindo sobre Jesus, então Nicodemo diz assim: nós não podemos julgar um homem sem antes lhe ouvir. E aí os fariseus dizem a Nicodemos: olha, Nicodemos, examina e vê que da Galileia não se levanta profeta, de lá da Galileia não pode vir nada que é bom. Eles julgaram Jesus simplesmente por ter vindo de uma cidade humilde, simplesmente por ter nascido em uma cidadezinha esquecida, digamos assim. E isso serve como para nós? Isso serve para que a gente observe que a salvação, ela é somente pela humildade. A salvação do homem é somente pela humilhação. O homem precisa entender que não há outro caminho para a salvação senão através da negação de si mesmo, através da entrega total da sua vida a Jesus. Não importa a sua raça, não importa a sua cor, o seu sexo, a sua posição social. Só existe um caminho para que o homem seja salvo, que é a auto-humilhação, a entrega total, reconhecendo os seus erros, reconhecendo o seu estado de pecado e miserabilidade. A salvação não é por obras de caridade. A salvação não é por se doar em função dos outros, não é por flagelar-se. A salvação é somente pela humilhação, somente pela rejeição, digamos assim, de si mesmo. Este é o único caminho. O homem precisa entender que ninguém é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém consegue se salvar com seus próprios atos. Por melhor que ele seja, por mais que ele se esforce, ninguém vai conseguir. Todos carecem do sacrifício do Calvário. Louvado seja Deus. Nos dias de Jesus, os fariseus ficavam tentando cumprir a lei, achando que através dela eles seriam salvos. É interessante quando a gente ouve a oração do fariseu, quando ele diz assim: ó Deus, graça te dou porque dou o dízimo, porque oro, porque jejum, porque faço isso e aquilo outro, e não sou como este publicano. Porque o fariseu achava que seguindo a lei, naquele método dele, ele estava conseguindo a salvação. E aí Paulo vem para nós e diz lá em Romanos, capítulo de número 9, versículo 31, que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim de obras. Por isso que Israel não conseguiu ser justificado pela lei. Ainda nós observamos que isso é autojustificação. Aqueles que tentam se salvar pelos seus próprios méritos, tentam autojustificação. E ainda hoje, existem muitos que tentam, em vão, salvar-se pela autojustificação. Jesus em João capítulo 6, ele diz assim, a obra que Deus quer que vocês façam é somente uma.
João 6,29, que creais naquele que por Deus foi enviado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus lembra que se outrora, os sacrifícios levíticos purificavam o adorador e tornavam este homem adorador aceitável diante de Deus, depois da vinda de Jesus, só existe um caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a salvação é pela humildade, pela humilhação. Somente existe esse caminho, nenhum outro. E é interessante ainda a gente observar que cabe ao homem ver, reconhecer através das Escrituras que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. O cumprimento das promessas de Deus a Abraão e a Davi, como nós vimos. Jesus, ele é o filho de Davi, que foi enviado para restabelecer a comunhão do homem com Deus. Porque nós vimos que lá no Éden, quando o homem pecou e caiu, a comunhão dele com Deus foi quebrada, e Jesus veio para restabelecer. Por isso que Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo fala isso claramente num texto que todos nós conhecemos, em Romanos capítulo 9, versículo 9 e 10, quando ele diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Aleluia. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E muitas vezes nós observamos alguns comentários do tipo: fulano que roubou, fulano que matou, fulano que fez miséria nesta vida, agora é crente. Como é que pode isso? Então ele é crente? E a resposta é única. Se ele verdadeiramente se arrependeu, se ele verdadeiramente se humilhou, se ele verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo, sim, ele é crente. Louvado seja Deus. Porque Paulo fala muito claramente: pela graça sois salvos mediante a fé. A fé, isso é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é somente pela fé, somente pela renúncia do eu, entrega do nosso livre-arbítrio para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E parece simples, mas requer a humilhação total, requer a negação total de si mesmo, para que o Senhor Jesus tenha o senhorio sobre as nossas vidas, tenha o controle total sobre nós. Tem um famoso teólogo dos nossos dias que falou uma frase bem interessante, e ele diz que o que leva o homem para o inferno não é somente o pecado cometido, porque a nossa herança adâmica nos leva o tempo todo a pecar. E aí esse teólogo diz que o que leva o homem ao pecado é também a graça recusada, a graça que Deus, que Jesus Cristo está aí, oferecendo para nós, oferecendo o perdão total dos nossos pecados. E quando o homem recusa essa graça, ele diz assim: ó Jesus, eu não preciso da tua graça, eu consigo me virar sozinho. E é isso que leva o homem para o inferno, é isso que leva o homem a não conseguir se levantar. É quando ele recusa a graça de Cristo, tentando ainda a autojustificação. E o segundo motivo que fez com que os judeus rejeitassem a Jesus, o primeiro nós já vimos, porque Jesus era um rei humilde, um rei que não veio em glória como eles esperavam, o grande descendente de Davi. O segundo motivo é porque os judeus esperavam que o Messias fosse um rei terreno, um rei desta vida. Durante os dias de Jesus, devido à dominação romana,
a enorme maioria dos judeus ainda esperava o Messias como um rei político, um rei que fosse libertar Israel da dominação de Roma. E quando a gente observa, por exemplo, os discípulos ali caminhando no caminho de Emaús, isso fica muito claro, um conversando com o outro, e eles dizem assim: ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel, nós esperávamos que ele fosse o grande libertador de Israel, mas o próprio Jesus disse, aleluias, lá em João capítulo 18, versículo 36, que o seu reino não era deste mundo. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, e para nós que vamos até Jesus, para o homem que vai até Jesus, é importante, é indispensável entender isso. O reino de Jesus não é deste mundo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos fazer isso tendo a certeza de que o reino de Cristo não é daqui. Como o reino de Cristo não é deste mundo, não podemos esperar tesouros nessa vida. Se nós formos abençoados, se nós formos curados, é pela misericórdia dele. Mas o mais importante é a gente saber que a nossa pátria está nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala isso claramente, lá em Filipenses 3, versículo 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O crente que fica procurando as bênçãos do Senhor Jesus nessa vida, comete o mesmo erro que os judeus cometeram lá atrás, quando não reconheceram Jesus como Messias. E quando isso acontece, Paulo fala claramente, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Algumas versões dizem os mais infelizes de todos os homens. E aí vale a gente lembrar um hino da harpa cristã, muito lindo, o hino 300 da harpa cristã, que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Louvado seja Deus. E o homem jamais pode esquecer que o reino de Cristo não é deste mundo. Não podemos cometer o mesmo erro que os judeus cometeram, e esperar que Jesus seja um rei terreno. Não, o reino de Cristo é um reino celestial. Nós só alcançamos esse reino celestial através da humildade, porque Jesus foi o rei humilde, e nós temos que ser totalmente humildes e totalmente entendidos de que a nossa carne, o nosso estado é de miserabilidade e de pecado, e por mais que a gente tente ser certo, a gente não vai conseguir. Nós precisamos da graça de Cristo, porque Cristo é suficiente. Não existe pecado que resista à graça de Cristo. Não existe pecado que resista à graça de Cristo. Cristo é suficiente. Basta tão somente que o homem se humilhe, se entregue totalmente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, nós podemos relembrar, nestes dias de dor, nesses dias de tristeza, nestes dias de angústia, que o tema da nossa mensagem é: as promessas de Deus são infalíveis. E olha o que foi que Paulo nos escreveu, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu estou bem certo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E que glória é essa? A glória que João nos descreveu lá em Apocalipse. A glória que João mostrou para nós no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, onde está escrito: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E assim, nós temos que crer, dia após dia, que as promessas de Deus são infalíveis. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom a gente sentar para ser alimentado pela palavra de Deus. As promessas de Deus são infalíveis. Cantaremos apenas a primeira estrofe, o coro do hino 154, e estaremos ministrando a bênção. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Irmãos, permaneça firme nas promessas. Como foi pregado, elas são infalíveis. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor sejam com todos, hoje e sempre, com aqueles que aguardam o cumprimento da promessa. Deus te abençoe, te dê uma semana de bênção e de paz.